Olá, o Câmera Aberta desta segunda-feira já está no ar. Confira agora os destaques que preparamos para a edição de hoje. Laguna decreta situação de emergência após forte temporal registrado no fim de semana. Polícia Militar atende diversas ocorrências relacionadas a furtos na região. E ainda, vamos conferir uma receita de sobremesa rápida e fácil para as festividades de fim de ano. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, no Câmera Aberta que já está no ar. Olha, nós começamos a edição de hoje falando sobre o temporal registrado neste fim de semana aqui na região sul catarinense. Em Laguna, o vento e a chuva causaram estragos em muitas casas e levaram a prefeitura a decretar situação de emergência. O fim de semana foi marcado por mudanças bruscas no tempo em Santa Catarina. Após dias de calor intenso com temperaturas acima de 30 graus, temporais atingiram muitos municípios e na região da Amurel não foi diferente. No sábado à tarde, a Defesa Civil Estadual já havia emitido alerta para a região, indicando risco de chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e granizo. Pouco tempo depois, o cenário previsto se confirmou. Em cidades como Tubarão, Laguna e Capivari de Baixo, o temporal provocou diversos transtornos. Houve queda de árvores, postes, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos pontuais e destelhamentos de residências. Em alguns pontos, o grande volume de chuva em curto período causou enxurradas. Laguna foi o município mais atingido. De acordo com a atualização mais recente da Coordenadoria Regional de Defesa Civil da Amurel, cerca de 500 habitações foram afetadas pela combinação de vento forte e chuva intensa, principalmente em áreas residenciais. 30 pessoas estão desalojadas e precisaram deixar temporariamente suas casas, mas não há registro de desabrigados, nem necessidade de abertura de abrigos públicos. Também não houve interdição de vias. Inicialmente, o fenômeno chegou a ser tratado como uma microexplosão, mas após análise técnica, a Defesa Civil esclareceu que o evento foi causado por um vendaval associado a um temporal típico de verão, potencializado pelo calor e pela umidade elevados. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros atuaram desde os primeiros momentos no atendimento às ocorrências, com vistorias, desobstrução de vias e apoio às famílias afetadas. Há moradores que necessitam de assistência humanitária e kits com materiais de higiene e limpeza, cestas básicas e telhas já estão sendo encaminhados com o apoio do governo do estado. Diante da extensão dos danos, a Prefeitura de Laguna decretou situação de emergência por 180 dias. A medida permite a mobilização de todos os órgãos municipais, facilita o acesso a recursos estaduais e federais e amplia as ações de resposta e reconstrução. A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e reforça que a população acompanhe os comunicados oficiais e acione os serviços de emergência sempre que necessário. E agora nós vamos conferir as principais ocorrências registradas neste fim de semana aqui na nossa região. Na madrugada deste domingo, um homem de 43 anos ficou ferido após ser atingido por um golpe de arma branca na região do tórax, durante uma confraternização em Rio Fortuna. Segundo a Polícia Militar, houve um desentendimento entre a vítima e outro homem que teria usado um canivete e fugido do local. O ferido foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, onde permaneceu em estado estável. O suspeito ainda não foi localizado. Em Gravatar, um homem foi preso após ameaçar os próprios pais com um facão neste domingo. Os pais relataram aos policiais que o filho ficou exaltado após ter pedido dinheiro e as vítimas terem negado. Ele danificou portas da residência e, com um facão, ameaçou os pais de morte. Ainda segundo a família, o homem faz uso de medicamentos controlados e drogas e apresenta episódios recorrentes de agressividade. E o estabelecimento comercial
comercial de bebidas foi alvo de assalto no centro de Sangão. 2 homens chegaram em um carro escuro e um deles entrou no local armado e com o rosto coberto anunciando o roubo. A dupla fugiu levando dinheiro do caixa, cigarros, bebidas e 2 celulares, seguindo em direção à BR-101. A Polícia Militar registrou a ocorrência e realizou buscas. E o fim de semana também foi marcado por uma série de furtos na região. Em São Ludgero, uma mulher percebeu ao amanhecer que o carro que estava na garagem da residência havia sido furtado durante a madrugada na localidade de Nova Estrela. O veículo ainda não foi recuperado. Já em Laguna, no bairro Magalhães, criminosos arrombaram a porta de uma garagem e também levaram um automóvel, além de uma bolsa com documentos e outros pertences. A vítima, uma mulher de 50 anos, só percebeu o crime pela manhã. O caso está sendo investigado. E em Tubarão, no bairro São Martim, uma residência foi invadida durante a noite. Os autores levaram uma motoneta, dinheiro, uma televisão e um celular. Nenhum suspeito foi identificado até o momento. E na madrugada desta segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego na praia do Campo Bom, em Jaguaruna. No local, havia aglomeração de pessoas com som automotivo em volume elevado. Durante a ação, o veículo tentou fugir, mas foi abordado pela PM. No interior do carro, os policiais encontraram entorpecentes e dinheiro. 2 jovens de 18 e 23 anos foram presos por tráfico de drogas e levados à delegacia. O veículo foi apreendido. E ainda em Jaguaruna, no balneário Dunas do Sul, um homem de 38 anos precisou ser resgatado após ser arrastado por uma corrente de retorno enquanto usava uma prancha. O guarda-vidas percebeu a situação a cerca de 400 metros da costa e iniciou o resgate com apoio de moto aquática. A vítima foi retirada da água com grau 2 de afogamento e encaminhada em estado estável ao hospital do município. E a seguir você confere os detalhes da previsão do tempo e ainda vamos conferir dicas de roupas para a virada de ano. O Câmera Aberta volta já. Estamos de volta e agora vamos conferir como fica o tempo aqui para nossa região neste início de semana. Nesta segunda-feira, o tempo permanece instável na região, com chuva ao longo do dia. Em Tubarão, os termômetros variam entre 19 e 25 graus. Laguna e Imbituba seguem o mesmo padrão, com mínima de 20 e máxima de 25 graus, também com chuva prevista. Em Gravatal, o dia terá sol entre nuvens e pancadas de chuva, com mínima de 19 e máxima de 26 graus. Jaguaruna registra temperaturas entre 21 e 21 graus, com chuva. Já Pescaria Brava terá mínima de 19 e máxima de 25 graus, também com tempo instável. Na terça-feira, a chuva continua. Em Tubarão, a mínima é de 19 graus e a máxima chega aos 24. Laguna terá temperaturas entre 20 e 24 graus, enquanto em Imbituba varia entre 20 e 23 graus, todas com previsão de chuva. Em Gravatal, os termômetros marcam entre 19 e 24 graus, com chuva ao longo do dia. Jaguaruna terá mínima de 21 e máxima de 23 graus, também com tempo chuvoso. Pescaria Brava fecha a terça-feira com temperaturas entre 19 e 24 graus e céu encoberto com chuva persistente. Agora, mudando um pouco de assunto, a virada de ano já está batendo na porta e muitas pessoas começam a pensar em que roupa usar no Réveillon. Existem aqueles que gostam de seguir tradições e veem nesse período um momento de renovação que pode ser influenciado pela roupa. Vamos conferir na reportagem a seguir. A virada do ano é um dos momentos em que o comportamento simbólico mais aparece. O uso das cores ganha espaço nas roupas, nos acessórios e até na decoração das festas. O branco continua sendo o mais usado, por associar a noite a ideias de paz e renovação.
Outras cores ganham interpretações próprias. O amarelo é relacionado à prosperidade, o vermelho à paixão, o verde à esperança e o azul à tranquilidade. Embora não haja comprovação de efeitos práticos, a escolha das tonalidades funciona como uma forma de expressar desejos e expectativas para o ano que começa. A virada do ano é um momento especial e o look precisa refletir boas energias, estilo e autenticidade. Nas cores, o branco é sempre o mais escolhido, mas aparecem também tons como off-white, areia, o amarelo, dourado. O ideal é escolher tecidos leves e com modelagens confortáveis. Vestidos fluidos, conjuntos e peças que não apertam. Uma boa ideia é usar looks claros com acessórios marcantes. Misturar texturas ou apostar num conjunto monocromático com detalhe especial faz toda a diferença. Eu falo bastante em conjuntos porque acho que são peças que trazem estilo, conforto, e depois eles podem ser usados em outras ocasiões, desmembrando as peças. Acessórios dourados ou perolados, sandálias leves e delicadas, bolsas pequenas completam o look com elegância. Além das cores, rituais costumam ser repetidos por muitas famílias. Pular ondas, comer lentilha, guardar sementes ou fazer listas para a virada não tem fundação científica, mas mantém vivo um sentimento coletivo de pertencimento. Esse conjunto de gestos ajuda a marcar a passagem do tempo, a organizar planos e a criar uma sensação de recomeço. Para muita gente, não se trata de acreditar em resultados, mas de fortalecer um clima afetivo que encerra um ciclo e prepara o terreno emocional para o próximo. Seja como tradição ou como maneira de se conectar a esperanças coletivas, as cores e os rituais do Réveillon continuam a ser um marco na construção simbólica da virada em um dos momentos mais representativos do ano. E nós vamos para mais um breve intervalo, mas não saia daí, pois em seguida você vai conferir uma receita de sobremesa rápida e fácil para as festividades de fim de ano. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com câmera aberta e olha, nessa época de festividades, muitas famílias se reúnem e com tantas refeições para serem preparadas, haja criatividade para inovar nos pratos. Por isso, nós preparamos uma reportagem especial com uma receita de sobremesa fácil, leve e que combina muito com esse período. Eu e o cinegrafista Antônio Faustina fomos até o sítio da Dona Norma, aqui em Tubarão, para poder produzir então essa matéria e trazer os detalhes para você. Vamos conferir. Agora no final do ano, com as festividades, os encontros familiares, muitas pessoas já começam a preparar o cardápio, dessa época agora de finalzinho de ano. E claro que não pode faltar a sobremesa depois daquele jantar especial. E por isso nós viemos até aqui no sítio da Dona Norma para conhecer uma receita aí prática e também deliciosa para quem ainda não pensou, o que fazer nesse período então de fim de ano. Dona Norma, o que a gente vai apresentar hoje aqui para o pessoal e quais são os principais ingredientes então para essa receita? Hoje eu preparei uma olho de sogra, que é uma receita muito fácil e todo mundo pode fazer e ela é bem gostosa, não é muito doce, mas é deliciosa. Perfeito, aqui a gente já separou alguns ingredientes, Então aqui eu tenho uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e um leite de coco. E aqui eu tenho coco em flocos. Então nós vamos daí levar ao fogo e fazer um creme. E depois a gente vai misturar aqui doce de leite com creme de leite para fazer esse outro creme para colocar junto com essa receita. Aqui temos a ameixa, que a gente vai botar a cozinhar para ela amolecer um pouco, e formar uma calda para a gente colocar no meio dessa receita. Perfeito, então agora a gente pode partir para a receita na prática para mostrar para o pessoal então? Vamos mostrar,
Vamos fazer então o nosso creme. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado. Um vidro de leite de coco. Uma lata de creme de leite. Aqui eu tenho um pacotinho de coco, assim granulado, né? Eu vou botar a metade e a metade eu deixo depois para fazer a cobertura. E agora nós vamos misturar, vou ligar o fogo e ele vai até ele dar uma ligeira engrossadinha. Enquanto isso aqui vai aquecendo, né, eu vou colocar já a ameixa em outro recipiente. E eu deixei também umas ameixas para depois fazer a cobertura. E aqui eu tenho um copo de água e aqui eu vou deixar cozinhando. Ele não pode ficar grosso demais, porque senão depois fica ruim pra gente montar. Então agora a gente já desliga e deixa ele esfriar um pouco para depois montar. Ó, a ameixa aqui também já tá pronta, né? Então deixa só um pouquinho da calda, mas não precisa deixar secar, assim já tá pronto. Vamos misturar agora o nosso doce de leite com o creme de leite. Eu gosto de deixar assim, ó, até ele mescladinho, que eu acho mais bonito. Então assim tá pronto. Agora é só aguardar esfriar o outro creme pra gente montar. Ó, agora para montar, né, nossa sobremesa, eu vou botar metade do creme aqui. Agora a outra metade desse aqui. Agora aquelas ameixas que a gente cozinhou, vamos colocar aqui. E agora, claro, chegou a melhor hora, a hora de provar. Olha aqui, ficou lindo, né? Isso a gente já tem a certeza, né, dona Norma? Agora vamos provar. Agora um pouquinho. só falta saber se ficou bom, né? É isso aí. Se pode recomendar para as pessoas, né? Mas acredito que sim. Nossa, delicioso, super leve. Não é tão doce, não né? É doce. Olha, delicioso. E quantas pessoas mais ou menos serve essa porção? Olha, assim, eu sempre basei das pessoas, depende de quem come. Uma porção tipo a tua, dá para umas 10 porções a mais. 10 porções, bastante gente, então consegue aproveitar. Dá para comer bastante gente. Que bacana. Dona Norma, muito obrigada por receber a gente, por apresentar essa receita tão linda e tão deliciosa aí pro pessoal de casa. Eu que agradeço, né, o convite, a TV Unisul sempre me convidando para fazer uma receita. Estou aí à disposição. E nós ficamos por aqui. Mais notícias você confere no Câmera Aberta à Noite. Nos acompanhe também pelo nosso portal unitv.com.br ou pelas nossas redes sociais @unitvsc. Continue assistindo a nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma boa tarde e até mais.